Mais um capítulo do escândalo de desvios na Prefeitura de São Paulo, o secretário e braço direito da campanha do prefeito Fernando Haddad, Antônio Donato, pediu afastamento do cargo na semana passada. Ele é acusado por Eduardo Barcelos, um dos 4 fiscais suspeitos das fraudes com o ISS, Imposto sobre Serviços, de ter recebido propinas mensais de R$20 mil entre 2011 e 2012. O mesmo Barcelos, em depoimento ao Ministério Público, também acusou o vereador do PR, o ex-judoca e campeão olímpico Aurélio Miguel, de ter recebido propina do esquema. O ex-prefeito Gilberto Kassab também acabou citado em gravações, onde um dos suspeitos afirma que ele teria pedido o fim das investigações. Antônio Donato, Aurélio Miguel e Kassab negam todas as acusações contra eles. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse assunto com a colunista da Folha, Mônica Bergamo, e o repórter de Cotidiano, Rogério Pagnan. O que a gente pode esperar, Pagnan, de desdobramentos nesse caso da máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo nos próximos dias? Bom, essa história a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina, né? Em princípio eram funcionários técnicos que ocuparam um cargo de chefia e acabaram envolvidos. Na semana passada surgiu o nome de Antônio Donato, figura importante no PT, braço direito do prefeito. Aquela história, se fosse combater a corrupção, o prefeito só precisava ir na sala do lado, né? O Eduardo Barcelos, um dos 4 auditores suspeitos de participar da corrupção, de janeiro até abril, trabalhou dentro do gabinete de Antônio Donato, que fica ao lado da sala do prefeito. Você acha que o prefeito Fernando Haddad, que está dando carta branca para a controladoria seguir com as investigações, sai chamuscado desse caso? Esse escândalo, ele ocorreu durante anos numa determinada gestão, que foi a gestão do Kassab. Agora, o que diz o prefeito Fernando Haddad? Que quando ele tomou a decisão de criar a controladoria, foi uma decisão a priori dos fatos e não a posteriori dos fatos. Portanto, o que vai acontecer sai do controle dele. Ele sabe que essa controladoria vai fazer investigações, mas ele não sabe que investigações serão feitas. Não foi uma iniciativa reativa e acabou chamuscando no secretário dele. Embora o esquema tenha sido efetivado na administração anterior do Gilberto Kassab. Agora, o que ele tem demonstrado, internamente e externamente, que é um caminho sem volta. As investigações continuam, mesmo porque elas já estão num outro âmbito, numa outra esfera do Ministério Público. Então ninguém pode chegar no Ministério Público agora e falar, olha, para tudo. Agora, do ponto de vista político, Pagnan, o ex-prefeito Gilberto Kassab reagiu a uma entrevista que o atual prefeito Fernando Haddad deu no domingo passado, dizendo que a situação na prefeitura era de descalabro. Você entrevistou o ex-prefeito Gilberto Kassab, que disse que o descalabro é a administração atual, quer dizer, azedou geral ali. Né? Ele disse, pelo menos, que isso é uma questão local, que vai ser resolvido localmente. E foi a primeira vez que eu vi o Gilberto Kassab se dirigir assim, de uma forma tão dura, contra um aliado, vamos dizer assim. O Ministério Público diz, não existe nenhum tipo de indício que Gilberto Kassab tenham levado algum tipo de dinheiro, de propina e tal. Ele pode ter pecado pela omissão, um esquema que funcionou muito tempo na gestão dele. Foi, na semana passada o Supremo Tribunal Federal também determinou a execução imediata da pena de 16 condenados no Mensalão. 4 condenados deverão cumprir pena em regime fechado, 7 ficarão em regime semiaberto, que obriga o condenado a somente dormir na cadeia. Outros 5 pagarão multas e cumprirão penas alternativas. Entre os condenados já se entregaram à polícia José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, e o deputado José Genuíno, ex-presidente do PT, entre outros. Já o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, fugiu para a Itália e disse que pedirá novo julgamento em um tribunal italiano. Qual o impacto político disso no ano que vem, eleição presidencial? Me parece que esse impacto do Mensalão ele já foi precificado, porque em 2005 o Lula foi para o fundo do poço, depois ele se recuperou, se reelegeu, depois você teve uma nova campanha em 2010 em que o tema voltou à tona e a Dilma se elegeu, você teve uma migração de um tipo de eleitor do PT para outros partidos, mas o PT ganhou o povão nesses anos em que governou. Depois, na eleição do Fernando Haddad, o PSDB colocava o Zé Dirceu o dia inteiro ligando ele ao então, candidato do PT e mesmo assim ele ganhou a eleição. Então eu acho que esse preço eleitoral ele foi pago. E a gente não pode esquecer que vai ter o mensalão do PSDB, ainda que ele não venha a ser julgado, dificilmente você vai poder falar de um sem falar do outro. Agora, Pagnan, você que conhece o presídio de Tremembé, aqui em São Paulo, o presídio pode acolher alguns dos condenados, inclusive o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Esse presídio é conhecido como presídio de caras, que ele é enviado para lá os criminosos mais famosos
porque a segurança é bastante diferenciada de outros presídios, não tem facção criminosa envolvida, então os presos eles têm uma garantia de vida maior. Para lá já foram o ex-juiz Lalau, o Pimenta Neves já esteve lá, Alexandre Nardoni.